Olá pessoal, tudo bem? Como vão vocês? Aqui novamente conversando com vocês a respeito de algum assunto que possa interessar para vocês e hoje dando prosseguimento ao assunto que nós vimos tratando já há alguns vídeos falando a respeito de compra e venda de imóvel, mas particularmente quando o comprador não toma os devidos cuidados e de repente ele se vê ali envolvido num belo de um problema, né? Então, nos vídeos anteriores a gente conversou a respeito da necessidade de tirar a certidão de propriedade do imóvel para ver a quem pertence o imóvel, para ver se de fato a pessoa que está vendendo esse imóvel, se ela é proprietário, se ela é o posseiro, se ela tem uma posse boa, ou seja, se ela tem algum tipo de vínculo com esse imóvel, a fim de não ser caracterizada em um crime de estelionato, né? Nós deixamos isso bem claro e eu acho que isso todos já estão cientes. Falamos também a respeito da necessidade dessa certidão para ver qual a situação do imóvel, ou seja, através dessa certidão eu vou verificar qual a situação do imóvel, a quem pertence, tudo mais, e se tem alguma restrição sobre esse imóvel, se tem alguma penhora, algum tipo de problema com relação ali ao imóvel que está sendo negociado. Por quê? Porque se o imóvel tiver penhora, significa que existe uma ação de execução de título executivo ou judicial ou extrajudicial em andamento. E se for esse o caso, o credor pode estar incorrendo aí em fraude contra credores. E por conta se acontecer a fraude contra credores, essa venda poderá ser anulada. Não é? Então, todos esses cuidados as pessoas têm que ter. E comentamos também sobre aqueles casos que às vezes a gente puxa a certidão de propriedade e ela não está devidamente atualizada. Não é? Então, assim, existe a atualização com o que já existe lá no cartório, mas existem alguns casos onde, quando a gente vai verificar aquela restrição, determinada penhora sobre o imóvel, o que a gente descobre, não é sempre, mas uma ou outra vez pode acontecer, da gente descobrir que aquela determinada dívida já foi paga, só que não foi dado baixa na penhora perante o cartório de registro de imóveis, ou porque não foi levado o ofício do juiz lá para dar baixa nessa penhora, para levantamento da penhora, para levantamento da constrição. Enfim, coisas que podem acontecer que deixaram de atualizar na matrícula do imóvel a real situação. Entretanto, linha de regra, quando tem restrição sobre o imóvel, não pode ser vendido. É por isso que a gente sugere que um advogado da área que analise essa certidão, analise todos os documentos, a fim de apontar os riscos existentes ali para o seu cliente, ora comprador. Tá? Uma outra situação que eu acho que vale a pena a gente comentar aqui é o seguinte: você comprou o bem, né? Foi estabelecido o preço, você gostou do imóvel, tal, tá pagando e tudo, foi feito o documento lá, o bem feito ou mal feito, mas foi feito algum documento e foi determinado o pagamento mediante depósito bancário. Uma coisa que eu quero deixar bem frisada aqui para vocês e que eu alerto para que as pessoas tenham cuidado é assim, gente, não convém fazer pagamento em nome de terceiro. Ou seja, o que é o terceiro? Aquela pessoa que não guarda nenhuma relação com o contrato. Por que o vendedor está vendendo e manda pagar em nome de terceiro? Exceção feita, ou seja, fora, se por acaso o próprio contrato ali estabelecer a forma de pagamento. Então vamos supor, eu vou pagar R$ 1.000 por mês mediante depósito na conta bancária do João da Silva. Só que eu estou comprando do Antônio. Não tem problema. O contrato estabeleceu, você está cumprindo o contrato. Né? Agora, começou a cumprir o contrato, o Antônio vendeu, você está pagando no nome do Antônio. No meio do caminho, pede para pagar em nome de terceira pessoa. É importante que essa alteração ela seja enviada por escrito, que haja um certo formalismo a fim de que o comprador não incorra ali em risco, porque quem paga errado paga duas vezes, né? Então, se no meio do caminho há esse pedido para pagamento diferente, me manda um e-mail, me manda uma mensagem com os dados ali certinho para que eu possa cumprir, ou seja, a fim de evitar aborrecimentos. Outra situação que a gente pode pensar também é o seguinte: aqueles casos
onde a pessoa tem apenas um contrato particular. Por exemplo, a pessoa mora junto com outra, o imóvel foi comprado só no nome de um e ela está passando para frente. Aqui nesse caso, nesse nosso exemplo aqui, a pessoa está passando para frente os direitos que ela tem sobre aquele imóvel. Ocorre que às vezes tem ali uma ação de reconhecimento de união estável em andamento, vamos supor. Ou seja, o imóvel está sendo objeto de litígio. O comprador poderá ter dores de cabeça. Então, por todas essas razões, gente, que o mais seguro é que o profissional faça análise de toda a situação de vocês. O profissional, ele não vai dizer se está caro, se está barato, não é esse o trabalho dele. Mas o trabalho dele é verificar a situação do imóvel, tudo que diz respeito ali à aquisição, à origem daquele bem, a situação de quem está vendendo, as características dessa pessoa que está vendendo, se ele deve, se não deve, se está se separando, se por acaso o vendedor morreu, por exemplo, não sei, né? Tem coisas assim que a gente acha tão absurda quando a gente dá como exemplo, porém, são situações que acontecem no dia a dia, né? Ainda tem gente comprando imóvel sem documento, por incrível que pareça. Então, todos esses cuidados é importante que a gente tome, porque tem algumas coisas, tem algumas situações que a pessoa pensa assim, se eu não comprar agora, eu vou perder a oportunidade. É um negócio da China, realmente negócio da China, e depois nunca mais você consegue resolver. Então, compra de imóvel não se faz às pressas nas carreiras, né? Porque o barato sai caro. Então, a gente sabe que tem algumas oportunidades, às vezes o preço está muito convidativo, convém para mim por conta do dinheiro que eu possuo para fazer aquele negócio. Entretanto, há que se tomar os cuidados devidos. E não importa, gente, se é parente, aderente, seja lá quem for. O bom não está escrito na testa. E mesmo que esteja escrito na testa, não substitui as certidões, tá bom? Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa o seu joinha aqui, faça seu comentário aqui embaixo. Você já caiu em alguma furada? Conta pra mim, quero saber. Né? Se for interessante o seu caso, eu transformo num conteúdo aqui para o canal para ajudar outras pessoas, tá? Tomara que todos vocês que estão nessa luta aí tentando conseguir sair do aluguel, comprar o imóvel de vocês, que vocês tenham sucesso nas suas investidas, mas sempre tomando cuidado, tá bom? Obrigado por você ter me assistido, obrigado por estar me acompanhando aqui e eu encontro você no nosso próximo conteúdo. Tchau, gente, fiquem com Deus, até mais!